as nações com seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que vem. Abram coração. Pois nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Graça e paz em nome de Jesus. Está entrando no ar, mais uma vez, o programa O Caminho da Vida. E é com muita alegria que pedimos licença para entrar na sua casa, no seu ambiente de trabalho, para compartilharmos juntos mais uma porção da Palavra de Deus. Estamos começando hoje, inclusive, uma série de mensagens baseada na revista Didaquê. E o tema dessa série é os desafios da atualidade. Quem irá nos trazer a mensagem hoje será o pastor Luiz Henrique, pastor da 4ª Igreja Presbiteriana aqui de Maringá. E o tema de sua mensagem será o cristão e a natureza, baseado no texto de Gênesis, capítulo 2, versículo 15. Fique conosco para juntos ouvirmos a palavra do Senhor. Mas antes de passarmos para esse tempo da mensagem, gostaríamos de mandar um grande abraço a todos aqueles que colaboram de alguma forma com o programa O Caminho da Vida. Quer seja patrocinando, orando, intercedendo pelo programa, divulgando este programa, fazendo sugestões, trabalhando aqui na produção ou de qualquer outra maneira. Muito obrigado pela colaboração de todos vocês e que Deus muito os abençoe. Muito obrigado também ao pastor Enesiel, editor responsável pela revista Didaquê, que mais uma vez nos autorizou a usarmos a revista para elaborarmos ela, a pauta do programa, ok? Então, se você quiser rever, inclusive também outros programas já gravados, você pode entrar no nosso site www.programaocaminhodavida.blogspot.com, ok? Lá você vai encontrar todos os nossos programas e será muito edificado pelas mensagens. Bem, vamos agora a um rápido intervalo comercial e na sequência nós já retornaremos com a mensagem de Deus aqui no programa O Caminho da Vida, ok? No Brasil, há muitas igrejas cristãs, mas poucas têm 1,5 século de história. São 150 anos educando, promovendo ações sociais, transformando vidas com a Palavra de Deus. Igreja Presbiteriana, 150 anos evangelizando o Brasil. Estamos começando hoje, como o pastor Ivo já falou no início, uma série de mensagens sobre os desafios da atualidade, sobre as questões do nosso tempo. Eu quero conversar com você hoje sobre o cristão e a natureza. Esse é um tema extremamente atual. Apesar da atualidade do tema, pode ser que você esteja se perguntando, mas pastor, o que é que o cristão tem a ver com a natureza ao fim das contas? Por acaso Deus diz alguma coisa sobre o nosso relacionamento com o meio ambiente? Bom, nós vamos ver isso na Palavra de Deus. Nós vamos dar uma olhada para alguns textos bíblicos hoje para tentarmos responder
a essa pergunta. E eu quero começar com um texto que vai ser lançado na tua tela, que é o texto de Gênesis, capítulo 2, versículo 15. Vamos ler apenas o versículo 15 do capítulo 2 de Gênesis. Acompanhe comigo essa leitura que está aí sendo projetada na sua tela. Diz o seguinte: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Como é um versículo só, eu vou ler novamente. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Gênesis capítulo 2, versículo 15. O cantor e compositor Roberto Carlos, em uma das suas músicas em defesa da natureza, ele diz: seus netos vão te perguntar em poucos anos, pelas baleias que cruzavam oceanos, que eles viram em velhos livros ou nos filmes dos arquivos, dos programas vespertinos de televisão. Em outra canção ele também diz: quem sabe num museu no futuro vai guardar em um lugar seguro um pouco de ar puro, relíquia do ano passado. Mas o que é que o cristão tem a ver com a natureza, com baleias, com ar puro, com oceanos? O cristão, mais do que qualquer outra pessoa, tem o dever de respeitar e defender a natureza, pois o seu compromisso não é somente com a criação, mas é com o Deus Criador. Nós vamos ver então, passear pela Bíblia e vamos ver o que ela nos diz acerca da natureza. Eu vou lançar agora na sua tela, vou pedir que o Felipe me ajude a lançar no seu vídeo 4 textos que nós vamos ver falando acerca de criação. Veja, Gênesis capítulo 1, versículo 31, diz que Deus concluiu a criação e disse que tudo era muito bom. Gênesis 6:11, toda a natureza foi afetada pelo pecado de Adão e Eva. Em Gênesis 9:11, nós vemos que Deus prometeu a Noé jamais destruir a terra novamente. E em Romanos capítulo 8, versículo 19 até o 23, nós vemos que o apóstolo Paulo diz que o futuro da criação é alcançar a redenção no último dia, assim como todos os seres humanos. Eu quero agora dar nessa nossa conversa 3 passos, portanto, na direção de entendermos a relação que Deus espera que os seres humanos, principalmente os cristãos, tenham em relação ao meio ambiente. O primeiro passo é que a natureza é acerca da natureza e a glória de Deus. A natureza, veja aí na sua tela, e a glória de Deus. O livro de Gênesis começa com este solene relato. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Você deve saber de cor, provavelmente. O salmista, mais para frente, celebra a criação dizendo: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Salmo 19, versículo 1. A natureza é especial, antes de tudo, pelo fato de ter sido criada pelo poder de Deus, conforme relatam os primeiros capítulos do livro de Gênesis. Ela é uma prova da existência de Deus, como nos diz Romanos, capítulo 1, versículo 20. Segundo ainda um importante teólogo e escritor chamado Francis Schaeffer, o valor das coisas criadas reside no fato de que Deus as fez e, portanto, elas são dignas de ser tratadas com todo respeito. A natureza, ela não é produto do acaso. Pelo contrário, por si mesma ela revela a existência de um Criador, de um ser, uma causa anterior a elas, que é o próprio Deus. Quando Paulo pregava em Atenas, ele afirmou aos seus ouvintes que o Deus que ele anunciava era precisamente o autor da criação, sendo ele Senhor do céu e da terra, é o que diz Atos capítulo 17, versículos 23 e versículo 24. Sendo assim, a natureza é uma expressão do poder de Deus, ela glorifica ao Criador. Mas o segundo passo que eu quero dar com você nessa caminhada é acerca da natureza e o bem-estar do homem. A natureza e o bem-estar do ser humano. O ser humano é considerado como que as primícias das criaturas de Deus, é o que também nos diz o texto de Tiago, capítulo 1, versículo 18. Porém, o homem não pode, de forma alguma, julgar-se soberano em relação à natureza, sobre o pretexto de que Deus lhe deu autoridade para sujeitar a terra, para dominar sobre todos os animais. De maneira alguma. O verdadeiro dono da natureza é o Senhor Deus. Diz o texto bíblico: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela
contém o mundo e todos os que nele habitam. É o que diz o Salmo 24. Portanto, é preciso entender que Deus estabeleceu o homem na condição de mordomo e zelador da terra. O nosso texto de abertura dessa mensagem, o texto de Gênesis 2,15, diz justamente isso, que o Senhor Deus tomou ao homem e o colocou no jardim do Éden, é o que está escrito aqui, o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Sendo assim, o homem tem o dever de administrar racionalmente a natureza, beneficiando-se dela, sim, mas ao mesmo tempo preservando-a. A natureza foi criada visando o bem-estar do homem, sim. Deus outorgou o homem a autoridade para dominar a natureza, sim também. Porém, essa autoridade passou a ser exercida de forma errada desde a queda. É preciso que entendamos, portanto, que a natureza não pode ser tratada de forma predatória. A relação do ser humano com o meio ambiente, ela precisa ser amistosa. Agora, além de olharmos para um primeiro passo, a natureza e a glória de Deus, no segundo passo nós olhamos a natureza e o seu relacionamento com o ser humano. Agora, no terceiro passo, eu quero conversar com você acerca de natureza e preservação. Acompanhe aí na sua tela, a natureza e a preservação. Que foto bonita essa, né? Pois bem, de acordo com a narrativa bíblica, Deus estabeleceu um pacto com Noé, dizendo que ele não mais voltaria a destruir a terra. Já vimos esse texto em Gênesis capítulo 9. É triste constatar que mesmo com toda a informação, todos os alertas apresentados atualmente, a natureza ainda continua sendo devastada pelo homem, em consequência de uma ambição que não tem limites. Os relatórios sobre a destruição da natureza ao redor do mundo ainda são alarmantes. Diante do que se vê hoje, as palavras de Paulo tomam ainda maior significado quando ele diz que toda a criação geme e suporta angústias até agora, que é o que ele nos fala em Romanos capítulo 8, versículo 22. A vida, a nossa vida, depende da natureza. Sem o equilíbrio ambiental, a vida no planeta vai ficar cada vez mais ameaçada. Nós precisamos mudar os nossos hábitos e entender que a solução não está simplesmente em mega projetos de apoio à natureza que venham do governo na nossa direção, mas também em ações simples do nosso dia a dia. Ações como economia de água, economia de energia, tratamento adequado do lixo, proteção a animais, proteção à fauna e flora. E coisas dessa natureza também, coisas desse tipo também. Tudo isso são ações que estão ao alcance de todos, ao meu alcance, ao seu, de todos os que fazem parte dessa terra toda e que fazem toda a diferença também. Nós somos responsáveis pela preservação da natureza e Deus vai nos cobrar acerca disso. Ainda que a nossa colaboração pareça pequena e pareça insignificante, com certeza ela é válida e necessária e contribui para um mundo melhor. Eu quero, portanto, concluir dizendo que a comissão que Deus deu para Adão lá no passado e que nós lemos sobre ela aqui em Gênesis 2,15, ela não ficou confinada lá no jardim, não. Ela permanece conosco hoje. Deus te convida para muitas coisas, para chegar-se a Ele, para relacionar-se melhor com todos, para amar ao seu próximo. Deus te convida para fazer boas obras e para cuidar da criação. Isso é Bíblia, isso é bíblico. O cuidado da criação por parte dos cristãos é bíblico. E eu encerro, portanto, com o texto de 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, em que o apóstolo Paulo nos manda fazer de tudo, absolutamente tudo, para a glória de Deus. Que Deus então nos instrua, que Deus nos conscientize também e que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.
Agora ficou fácil realizar o seu sonho. Chegou a Targino Motos, concessionária Dafra em Maringá. Toda linha com os melhores preços de toda a região. Riva 150 por apenas R$ 5.700. Conheça, compare e surpreenda-se com nossas máquinas. Avenida Colombo 8281, Zona 6. Telefone 3224-5070. Maringá. Targino Motos. Ok, nós estamos de volta então com o programa O Caminho da Vida e com esse tema bastante atual, sobre a natureza, de acordo com a exposição já do reverendo Luiz Henrique. E agora nós vamos então expandir um pouco essa ideia e conversar com você que está aí em casa. Pedimos que você fique conosco, que você interaja conosco no programa de hoje, ok? Reverendo Luiz Henrique, pensando no tema de Gênesis 2,15, a natureza, o cristão e a natureza, como que nós poderíamos expandir um pouco mais essa ideia? Eu gostaria de ouvir se de repente ficou algo no momento da sua exposição que não foi colocado. Vamos começar aqui o bate-papo contigo, primeiramente, sobre então esse tema aí da Palavra de Deus. Vamos lá? Eu gosto bastante desse assunto, eu gosto de falar sobre ecologia e eu já preguei algumas vezes, inclusive, principalmente no Salmo 19, o Salmo 19 é riquíssimo quando a gente vai falar sobre criação como um todo. E uma das coisas que eu acho interessante, que foi colocado na revista de Daqui e foi colocado também tentei colocar na mensagem, mas acabou saindo de maneira muito breve, é que Deus cria o ser humano, coloca no jardim, Gênesis capítulo 2, versículo 15. Deus cria o ser humano do sexo masculino, Adão. Eva até então não existia. E depois que ele cria Adão, ele já dá essa comissão para ele. Você vai ficar no jardim para o cultivar e o guardar. Só depois que Eva é criada, só depois que o casal já está estabelecido, é que Deus entrega a criação para que o ser humano desfrute dela. Então, apesar de ser no outro capítulo 1, versículo... Deixa-me ver. Capítulo 1, versículo 28, que diz: enchei a terra, multiplicai, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu, sobre todo animal, sobre toda a terra. E depois no versículo 29, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente. Então Deus entrega a criação para o ser humano, para que o ser humano desfrute dela, mas ele primeiro comissiona o ser humano. Então, antes do ser humano ser um agente que desfruta da terra, ele precisa ser alguém que exerce o seu papel de cuidador, o seu papel de zelador ou de mordomo, como o senhor mesmo colocou a questão daí. Nós também temos aqui no programa de hoje a presença do pastor José Carlos, Marialva, o homem da terra da uva. E ele vai falar também conosco sobre esse tema, vai comentar, vai interagir conosco. E, pastor, pensando então nas expressões do texto ali de Gênesis 2,15, lavrar e guardar, o que essas duas palavras aí têm a ver conosco hoje na questão da natureza? Isso é bem sugestivo por perguntar para o homem da terra da uva, né? Exatamente. Verdade, isso da terra da uva. E realmente gostoso, lá comemos algumas uvas. E é muito bom quando você pode ir ali lá nas parreiras, é uma experiência nova para mim. Você conhecer ali, dá para se perder em meio às parreiras de uva. É muito bonito mesmo. Até quero convidar você que está nos assistindo, você tiver a oportunidade de ir lá, para você ver ali as parreiras mesmo. Dá para se perder entre elas. E aproveitar e dar uma esticadinha até a igreja presbiteriana. Exatamente. Qual que é o endereço da igreja lá, pastor? É Rua Tílio Ferri, 544. Fica bem no centro ali. Tá aí. E será um prazer receber vocês, pastores, quem nos ouve. Que Deus abençoe. Eu estava vendo, quando o pastor Luiz falou sobre o Salmo 19, e inclusive eu abri aqui o Salmo, e no verso 7 diz assim: a lei do Senhor é perfeita. Eu estava pensando, geralmente nós usamos esse salmo exatamente por isso, falar sobre a palavra, mas pensando nessa lei da criação, quando Deus fez, conforme já foi dito lá em Gênesis,
e colocou para que nós pudéssemos desfrutar. Assim como eu tenho a oportunidade de ir lá num pé de uva lá e pegar na parreira mesmo ali, desfrutar daquele fruto delicioso, porque alguém cuidou, alguém cultivou, alguém preparou. E, na verdade, é exatamente isso que nós precisamos fazer com respeito à natureza. Nós precisamos guardar, cultivar, porque ela vai nos beneficiar. E esquecemos disso. Então, a lei do Senhor é perfeita, mas nosso papel realmente é não só pensar em nós, no caso da uva ou outro produto, mas saber que também aquilo serve para o nosso alimento, tanto o meu quanto das pessoas, né, que estão nos assistindo. Então, que nós possamos estar pensando nisso. E pensando no outro, porque às vezes nós pensamos em nós mesmos. Né? Eu vou plantar aqui algo, vai servir para mim, para minha família, mas nós esquecemos às vezes que isso serve para todos. Por isso nós precisamos guardar, cultivar e preservar, porque Deus fez com perfeição para nós mesmos. Eu me lembro que quando eu era um aluno no ensino médio e via aulas de biologia e nós víamos o conceito de parasita, e muitos parasitas matam os hospedeiros onde eles estão alojados, eu achava que esses bichos eram muito burros. Eu pensava, mas o parasita depende do hospedeiro, ele se instala no corpo do hospedeiro, depende do hospedeiro, mas ele mata o hospedeiro e daí, claro, ele morre junto também, né? E eu sempre achei o ser humano tão parecido, o que ele está fazendo com a criação, eu sempre achei tão parecido com o que esse parasita fazia. Porque no fim das contas o termo cultivar, ele não pode ser dissociado do guardar. Porque até o cultivar de maneira errada prejudica e degrada. E aí quando você cultiva, mas ao mesmo tempo você guarda, você mantém aquele meio ambiente para que você continue usufruindo dele. Caso contrário, nós seremos os parasitas que estamos matando a terra que nós estamos parasitando. E era exatamente o que Deus fez com Adão. Depois da criação de Adão, né, quando Adão de repente imaginava assim que a vida dele ali no jardim dele, de Eva, seria uma vida tão somente de tranquilidade, só de desfrutar, ficar por ali. Tá. Não, Deus disse para ele, Deus pegou Adão e o colocou no jardim, com o propósito. Qual o propósito? Guardar, proteger a criação, o meio ambiente. Agora, eu também fico preocupado, porque quando Deus nos dá, eu já preguei sobre isso aqui, quando Deus nos dá uma comissão, quando Deus nos dá uma tarefa, Deus cobra de nós depois. A gente vê isso, por exemplo, em Mateus, na parábola dos talentos. Ele dá 1 talento para um camarada, ele cobra 1 talento do camarada. Quando ele dá 2 para o outro, ele cobra justo aqueles 2, não deixou nenhum de fora. Quando ele deu 5 para o outro, ele cobrou todos os 5. E Deus nos entrega a criação, em Gênesis capítulo 2, versículo 15. Deus nos entrega a criação para que nós desfrutássemos dela, mas primeiramente para que nós cuidássemos dela, para que nós a guardássemos, a protegêssemos. E eu fico imaginando como nós seremos recebidos no céu, e aí você pode dizer assim, mas eu não fui responsável por derrubadas de florestas na Amazônia. Será que não? Será que o meu estilo de vida não impacta nisso também? Será que a forma como eu faço o meu consumo, e aí é a palavra para o cristão. O cristão precisa sim se atentar a como que ele está fazendo o seu consumo. O cristão precisa se preocupar se deixa luz acesa fora da necessidade, além da necessidade, se deixa a torneira pingando, porque tudo isso impacta no consumo no geral. Exatamente. O cristão precisa se preocupar com isso, porque Deus vai nos cobrar. Assim como Ele vai cobrar o talento que Ele pôs na minha mão e eu não exerci, assim que Ele vai cobrar a pessoa que eu deveria ter evangelizado e não evangelizei, Ele vai cobrar o trabalho de cuidado da criação que eu deveria ter tido e não tive. E isso me preocupa muito, portanto, enquanto cristão. Eu estava pensando, como você disse, né? Eu volto aqui à questão, como nós falamos sobre a uva, que Marialva, bota essa questão. Às vezes, nós não pensamos lá para frente. Então, o que eu faço aqui, a minha chácara, o meu sítio, eu planto, eu colho. Se der certo, não der, tudo bem. Mas nós esquecemos exatamente disso, né? Do nosso lá para frente, porque vai depender das nossas ações aqui para aquelas pessoas lá no futuro. Isso. E esquecemos muitas vezes disso. Esse lá para frente é fundamental. É essa consciência que nós temos que ter, né? Consciência de lavrar, de guardar, ou seja, em outras palavras, a consciência de sermos mordomos. Isso. De cuidarmos, porque Adão foi para o jardim para trabalhar. E esse trabalhar aí envolvia exatamente a preservação, lavrar
e guardar, proteger, ajudar a proteger o local, mas cuidando, né? E eu fico imaginando lá que esse cuidar das plantas era um cuidar contínuo, porque tudo era novo, recém-criado por Deus. Era algo muito lindo, muito bonito. E na época não havia erva daninha, hoje, não né? havia as asperezas da vida. De maneira. Então, Sim. para Adão, devia ser muito simples cultivar a terra, muito fácil. Até porque todas essas coisas vieram como consequência Do pecado. do pecado. Isso, exatamente. Vieram como consequência. Os espinhos, os abrolhos, que diz a Bíblia, vieram como consequência do pecado. Então ele tinha que estar preservando e guardando tudo aquilo de maneira intacta a criação de Deus como ela foi criada. É algo assim maravilhoso, né? Tudo tão perfeito. A harmonia que existia naquele lugar ali era algo assim tremendamente incomparável. E o que me chama a atenção também é o fato de que Deus chega para Eva, olha só como Deus cobra e como aquilo que Ele entrega nas nossas mãos impacta. Como eu disse no começo, em Gênesis 2,15, Eva ainda não existia. Portanto, a comissão que Deus deu para Adão. Em Gênesis 2,17, a Eva é criada, ela, no capítulo 3, come da fruta do bem e do mal, que não poderia comer, e a partir de então, Deus chega para ela, e ela dá para o seu marido, e ele come, e Deus chega para Eva e diz, porque você comeu, olha só a conversa de Deus, no capítulo 3, chega para Eva, porque você comeu, você dará à luz com dores de parto. O seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E diz a serpente, porque você fez Eva tropeçar, rastejará sobre o teu ventre. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre o descendente dela e o seu descendente. E aí ele chega para o homem e ele diz, porque você comeu, preste bem atenção, Eva comeu, ela sofreu as consequências. A serpente enganou, ela sofreu as consequências. Adão comeu, toda a criação sofreu a consequência. Perfeito. Isso Exatamente. mostra como a responsabilidade que Deus dá na nossa mão, ela impacta. Se Deus me deu a responsabilidade de cuidar da criação e eu não fizer a minha parte, isso vai ser de um impacto muito profundo. E o que Ele dá, Ele cobra. É verdade. Legal, é isso mesmo. Então nós estamos já finalizando esse nosso bloco e eu quero deixar aqui uma pergunta para você estar refletindo aí na sua casa. E assim que voltarmos, nós vamos conversar um pouco sobre esta questão da relação que existe entre o cristão e a natureza. Vamos falar sobre isso? A gente volta daqui um pouquinho para continuarmos falando sobre o tema o cristão e a natureza. Até já. Nós estamos de volta então com o seu programa O Caminho da Vida. Agradecemos a Deus pelo tempo que Ele tem permitido de estarmos juntos, chegando até a sua casa, enfim, até o seu local de trabalho, onde você estiver. Que Deus muito o abençoe e que o tema de hoje seja relevante para a sua vida, para a vida de todos nós. Então, qual é a relação? Deixa eu perguntar aqui para o pastor José Carlos, começar com ele agora. Qual é a relação, pastor José Carlos, que existe entre o cristão e a natureza? Eu estava pensando aqui no final do bloco sobre a questão exatamente da palavra mordomia. Deus colocou ali para Adão, colocou para cuidar, para cultivar. E muitas vezes nós esquecemos disso e esquecemos de cuidar e depois vai ser cobrado de nós. E eu tenho pensado exatamente nesse sentido. A relação nossa, eu fico com essa palavra, mordomos, é cuidar. Saber que as pessoas que virão após a gente também vão estar desfrutando, mas o nosso papel hoje, e a Bíblia nos fala nesse sentido, é cuidar, preservar
realmente manter, cuidar para que outras pessoas possam usufruir. Ok. Uma relação consciente, né? Essa relação ela tem que se desenvolver assim, quando nós estamos na rua, no carro, quando você pega um copo de cafezinho e tal, e você não acha um lugar na rua para jogar aquele copinho que você tomou, aquele cafezinho, ande uma quadra, ande duas, ande três, quanto for preciso. Mas não jogue, porque você jogando aquele pequeno copinho de cafezinho ali que você joga na rua, certamente você vai estar dando uma contribuição para que você tenha uma relação não amável com a natureza. Uma das coisas que eu gosto de pensar é acerca daquela expressão que volta e meia a gente usa, principalmente os mais jovens. Ah, nada a ver, nada a ver. Nada a ver, jogar copo de café no chão. O que tem a ver com Deus isso daí? Nada a ver, jogar papel de bala no chão, nada a ver. Então, o nada a ver a gente usa muito como uma desculpa para eu não me envolver. Uma desculpa para eu não levar em consideração e não fazer e não achar que isso tem implicações espirituais. Mas o texto de 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, eu citei ele no final da mensagem, eu vou ler novamente. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. João Alexandre fez uma música muito bonita com isso. E a vantagem do João Alexandre ter feito isso em música é que, além de ser muito bem tocado e muito bem cantado, fica até mais fácil de guardar. Mas o texto em si, ele diz: quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portanto, se você é daquele adepto do nada a ver, se você acha em alguns momentos da sua vida que não tem nada a ver, o que tem a ver, que mal há em jogar um pedaço de papel no chão, o que Deus vai ficar zangado com isso? Pense nesse versículo de 1 Coríntios 10, 31. Será que é possível que Deus seja louvado com essa minha atitude nesse momento? E aí eu me lembro do meu irmão, por exemplo, relatando quando ele voltou da Europa, numa viagem na Europa. Ele conversando com a minha prima, se encontraram em Paris, estavam diante da Torre Eiffel. Você vê a diferença da cabeça do brasileiro, que é menos evoluído no sentido de primeiro mundo, terceiro mundo, isso. Certo. Visão, relacionamento com o meio ambiente. E a visão de um europeu. E aí o meu irmão encontrou-se com a minha prima, se encontraram na Torre Eiffel, na frente da Torre Eiffel, e estavam batendo papo. E aí minha prima estava comendo um sonho de valsa, um bombom, um chocolate. E aí ela comendo com ele, muito empolgada com o calor da conversa, jogou o papel no chão. E tinha uma senhora, cerca de acordo com ele, uns 5, 6 metros de distância, que devia ter passado dos seus 70, contemplando a Torre Eiffel com os dois bem na frente ali. E aí ela, vagarosamente, com todo o trabalho, ela levantou-se devagarzinho, foi caminhando até o casal, foi lá, se abaixou com toda dificuldade, pegou aquele papelzinho, olhou para minha prima, sorrindo, e falou: você deixou cair. E naquela hora, minha prima enrubesceu, ficou vermelha de vergonha. Meu irmão percebeu que nós não olhamos para o nosso relacionamento com o meio ambiente como deveríamos. E aí eu me pergunto, será que Deus, naquele momento, teria sido mais louvado com a atitude da minha prima ou com a atitude daquela senhora? Se a minha prima dissesse: eu sou cristã, e jogasse o papel no chão, será que Deus seria louvado? Ou se aquela senhora dissesse: eu fiz isso porque eu sou cristã, será que Deus seria louvado naquela atitude? Portanto, seja comer, seja beber, ou seja fazer qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus, porque se Deus não puder ser louvado na sua vida, então sinto muito, você tem que mudar um pouquinho da sua vida. Pastor Luiz, fiquei pensando nesse exemplo, e no nosso caso, às vezes nós falamos: mas eu não joguei papel no chão, mas tem um papel lá. Ah, não é minha culpa, não me importa, porque alguém jogou, essa pessoa que pegue. Então nós fazemos assim também. Eu estava conversando aqui nos bastidores, no local que nós moramos, então o vento sempre sopra durante a noite e suja mesmo o quintal com folhas, mas vem folhas de árvore, vem papeizinho de chip, vem outros tipos de papéis. Sujeira. Toda sujeira. E vai tudo ali na minha casa. Eu falei, então, eu fico imaginando, mas se chegou até ali, a folha tudo bem, vem da árvore, mas e os papéis? E outras coisas? Como chegou até a minha casa? Porque alguém não se importou em pôr um local adequado. Exatamente. E aí, já emendando com isso, tem tudo a ver com a regra áurea do cristianismo. A Bíblia diz que tudo aquilo que eu quero que o outro faça para mim, eu preciso fazer primeiro. Essa é a regra áurea do relacionamento dentro do cristianismo, que é Mateus 7,12. Tudo que quereis que os homens vos façam, fazei primeiro a eles. Portanto, se eu quero
que as pessoas entreguem para mim uma rua limpa, se eu quero que o governo seja responsável pela boa limpeza das calçadas, etc. e tal, eu preciso correr atrás disso também e lutar por isso. Sim. E a mesma coisa com relação ao meio ambiente. Se eu me alegro em poder ir para um recanto bonito, agradável, que tem animais e flores silvestres, eu preciso saber que o tipo de vida que eu levo vai determinar se outras gerações à frente de mim terão ou não terão esse tipo de ambiente. A nossa relação, ela tem que ser sempre uma relação de construir. Sim. E se tratando de meio ambiente, às vezes a gente diz assim, mas a rua está suja mesmo, né? Ninguém se importa, a limpeza não é adequada. Mas e daí? Comece por você. Mesmo porque nós temos que pensar que enquanto nós estamos fazendo algo, construindo algo, alguém está nos vendo. É uma criança que vê a nossa atitude, né? E que isso vai, sem sombra de dúvida, se demonstrarmos uma qualidade de vida preocupada com o meio ambiente, buscando uma qualidade de vida preocupada com o meio ambiente, as crianças vão olhar para nós, vão olhar para os nossos gestos, para as nossas atitudes, da preocupação de jogar um papel de bala, um copo, enfim, tudo isso estará construindo no coração da criança um sentimento pela natureza. Outro texto que eu acho muito importante nós ressaltarmos, não dá para deixar esse texto de fora, é o texto de Romanos, no capítulo 1. O apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo aos Romanos, a partir do versículo 18, ele começa a falar acerca da forma como o ser humano começa a idolatrar, a criar para si ídolos e passam a desprezar a imagem de Deus, passam a desprezar a divindade de Deus, passam a desprezar a Deus e, de repente, pode ser até querendo dizer que é porque não conhecem a Deus. Mas Paulo responde a isso, dizendo que tudo que a gente precisa conhecer acerca de Deus é manifesto entre todos os homens, porque Deus manifestou isso. Porque os atributos de Deus, o poder dele, a própria divindade dele, claramente podem ser reconhecidos desde o princípio do mundo e percebido por todas as coisas que foram criadas. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que todas as pessoas que têm contato com a criação, elas têm como saber alguma coisa acerca de Deus, porque a criação fala acerca de Deus para nós. O Salmo 19 fala isso. A criação proclama a Deus, ela nos apresenta a Deus. Portanto, se eu não cuido da criação, eu não estou cuidando da imagem de Deus manifestada a outras pessoas. Perfeitamente. Sim. Esse é um assunto que nós vamos tratar daqui a pouquinho, baseado no texto de Colossenses que nós lemos no início, que Jesus, né, quando fala ali da criação, que tudo foi criado por Ele, por meio dEle, para Ele, por Ele são todas as coisas. É essa relação agora que nós vamos, na sequência, pastor Luiz Henrique e pastor José Carlos, nós vamos tratar. Jesus nos fez, além de tudo, como pessoa, nos valorizou, nos colocou numa posição, né, de servos, de mordomos. E se temos essa visão hoje de cuidar e de zelar da natureza como um todo, e a gente nem falou aqui, inclusive, ainda da questão dos animais. Eu estava chegando em casa no último sábado, agora 5 horas da manhã, que nós estávamos em vigília. Quando eu cheguei na porta de casa, que eu botei a mão no portão, que eu puxei o portão, um bem-te-vi cantou. Eu disse, mas depois de uma noite de vigília, quando eu chego em casa, eu coloco a mão no portão de casa para entrar, o bem-te-vi começa a cantar numa árvore que está bem em frente à minha casa. Então aquilo ali foi assim, oh Deus, como a natureza do Senhor é bonita, né? Eu tive uma experiência assim de júbilo muito gostosa também, quando eu estava viajando, voltando de Rolândia para cá, eu estava passando por um caminho que tinha, um caminho alternativo, tinha um pouquinho de vegetação ainda, de repente ao longe eu olhei um animal voando e eu vi algo estranho, pensei, o que é aquilo? Ele está com uma banana inteira no bico? Será que é isso? E à medida que o carro chegou perto eu vi que era um tucano. Rapaz, um tucano voando na minha frente, pertinho de Maringá. Quanto tempo que eu não via isso? Eu saí feliz da vida, cheguei em casa contando para os outros, e é o tipo de coisa que a gente perdeu. Tão simples, e você pode estar pensando, o que tem? Ele viu um tucano voando. Pois é, o que tem? Deveria ser comum, deveria ser simples, exatamente. Mas o jeito que eu lido com o meio ambiente e o jeito que toda a nossa sociedade lida me impede desse tipo de coisa. Isso não é correto.
Isso não é correto. Exatamente. Deus criou todas as coisas, Deus fez a natureza, Deus nos fez como obra-prima da sua Aleluia. criação. Glória a Deus por isso, o cristão e a natureza. Nós vamos voltar daqui a pouquinho e vamos continuar falando sobre esse tema. Esperamos que você continue conosco, para que nós possamos aí falar um pouco mais sobre essa relação agora da pessoa de Jesus com a criação. Esse é o nosso assunto no próximo bloco. Em 1859, um jovem presbiteriano saiu dos Estados Unidos com destino ao Brasil. Esse jovem era Ashbel Green Simonton. Do seu ideal missionário, nascia a primeira igreja presbiteriana no Brasil. Hoje, somos mais de 1 milhão de brasileiros que comungam da mesma fé de Simonton. Igreja Presbiteriana, desde 1859, transformando vidas com a palavra de Deus. Eu não pensei que você fosse capaz de fazer isso. Onde você tá com a cabeça, cara? Falei resolver essa entrada aqui pra... Olha, infelizmente o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Diz que paz. Uma palavra amiga para todas as horas da vida. Estamos de volta então com o programa O Caminho da Vida, já chegando praticamente já ao seu final, mas nós gostaríamos de deixar para você o texto de Colossenses que diz que em Cristo Jesus foram criadas todas as coisas, tanto as que há no céu e na terra, as visíveis, as invisíveis, tudo foi criado por Ele e para Ele. Jesus Cristo é a razão da nossa fé, da nossa existência aqui nesse mundo. E essa nossa existência aqui nesse mundo tem que ser acompanhada, claro, de cuidado, de preservação do meio ambiente, da natureza, aonde nós vivemos. Temos que cuidar e preservar, porque Deus tem nos dado o privilégio de vivermos nesse mundo dentro desse contexto da obra da sua criação, da sua natureza. Ok? Então nós vamos agora finalizar com a oração do pastor Luiz Henrique. Antes de Erasmo, deixa eu só falar uma coisa para o nosso telespectador. É que o senhor anunciou aqui que vamos falar sobre esse tema, temas modernos, né, temas da atualidade da revista Didaquê. E eu queria só dar uma pincelada rapidamente, já que esse é o primeiro. Nós vamos falar sobre o cristão e a moda, nós vamos falar sobre o cristão e o corpo, sobre o cristão e o aborto, o cristão e a sexualidade. Então vamos tratar de temas muito atuais. Bem lembrado. Eu coloquei isso só para você ficar aí com cheirinho, com gostinho de, opa, não vou perder os próximos. Exatamente. Nos acompanhe, continue nos assistindo, porque você certamente terá temas aqui bastante assim aproveitável para o seu dia a dia, para adicionar aí no seu conhecimento de vida e conhecimento da palavra de Deus. Vamos orar então? Vamos orar. Vamos orar. Nós vamos orar com o pastor Luiz Henrique e agradecemos a sua presença aí, a sua colaboração, o seu apoio ao programa O Caminho da Vida. Oremos. Onde eu posso ouvir tua voz, me leva onde eu posso ouvir tua voz, Senhor, me leva. Senhor Deus poderoso, nós queremos bendizer o teu nome, porque quando nós olhamos para toda a criação, Pai, nós podemos ver como o Senhor é poderoso, como o Senhor é cuidadoso, como o Senhor é criativo. Nós podemos ver que o Senhor está em todos os lugares, que o Senhor nunca se atrasa em nada, que o Senhor nunca perde nada, que o Senhor nunca deixa de olhar para nada. O Senhor contempla toda a criação e o Senhor mesmo, com as suas próprias mãos, tem cuidado de cada pequeno ser. Louvado seja o seu nome por isso, Pai. Louvado seja o seu nome pela forma como o Senhor governa todas as coisas. Queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor colocou tudo isso à nossa disposição. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Deus,
porque o Senhor nos deixa desfrutarmos dessa criação tão preciosa que o Senhor fez, Pai. Queremos te pedir que, em nome de Jesus, o Senhor ensine a nós aqui do programa Caminho da Vida, que o Senhor ensine os teus pastores, os teus servos, e que o Senhor ensine os teus filhos, todos os teus filhos esparramados por essa terra, a nos relacionarmos com essa criação da forma como agrade o teu coração, Pai. Sabemos que nós, assim como todo o restante, fomos criados pelo Senhor e que não podemos entrar em atrito com o restante da tua criação. Então venha nos instruir, Pai. Venha nos ensinar, venha caminhar conosco. Que o Senhor abençoe as nossas vidas, que o Senhor abençoe o programa Caminho da Vida e que especialmente o Senhor abençoe aos nossos telespectadores. Amém. Fique conosco, Senhor Jesus, caminhe conosco. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Vejo Deus que está movendo entre as nações com o seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abriram pra Jesus.